Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Todos Cast. Aonde o amor inclui, a fé abraça e o reino de Deus se expande. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela que é mãe atípica, mãe do Pedro Paulo, do Diego, esposa do Carlos, advogada de 44 anos. E não só isso também, ela atua no direito da saúde e ela tem pós-graduação do direito da família. E nós estamos com uma convidada muito especial. Estamos falando dela, Odara Rodrigues. Seja bem-vinda! Oi, pessoal, eu me sinto muito honrada, muito obrigada por esse convite, tá? Porque além de advogada também, eu sou mãe atípica, então Sim. eu compreendo perfeitamente o que a gente passa quando a gente descobre o diagnóstico do nosso filho. É um mundo novo que se abre para gente, são muitas informações que às vezes não chegam até nós, inclusive eu que sou advogada passei por muitas situações que eu falava: "Nossa, mas eu sou advogada e eu não sei que esse é o direito do meu filho". Então aqui hoje eu estou com vocês para a gente poder conversar um pouquinho, né, e tá passando para as pessoas o básico do que elas precisam saber, porque eu estava analisando aqui os direitos dos autistas, hoje falando especificamente, eu encontrei pelo menos aí uns 20 direitos, então em um podcast Muita só não vai coisa. dar. É Então a verdade. gente pode pegar o básicozinho, assim, e começar um norte para quem está aí chegando agora nessa jornada, descobrindo o diagnóstico do seu filho. A gente está aqui para isso, para se ajudar, Sim, tá É sim. bom? verdade. E muita gente não sabe, né, que esses direitos dos autistas não é algo que é muito antigo, É. né? Nós sabemos que nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que sempre tratou da pessoa com deficiência. Mas o autismo, ele não era considerado uma deficiência, né? Ele foi considerado a partir de 2012. Para quem não sabe, em casa existe uma lei chamada Berenice Piana. Essa lei incluiu a criança autista como PCD. Como uma criança com deficiência, para quê? Para equiparar os direitos, né? E em 2015 nós temos também a LBI, aonde ela engloba, além do autismo, altas habilidades e superdotação. Isso é importante falar porque muita gente não sabe que alta habilidade é uma deficiência. Sim. Então, hoje nós vamos falar sobre o autismo e como, né, ele está na lei agora. E se ele está na lei, significa que nós temos o quê? Direitos garantidos por lei, que muitas das vezes nós sabemos que nem sempre, né, é possível. Mas hoje nós trouxemos a Odara aqui e ela vai explicar sobre isso pra gente. Quais são os direitos? O que os nossos filhos têm direito? Como nós podemos correr atrás desses direitos? Com você, Odara. É, inclusive, né, essa questão do autismo é uma deficiência que a gente não enxerga como as deficiências físicas, né. Você vê uma pessoa em uma cadeira de rodas facilmente você identifica aquela deficiência. Eu, por exemplo, o meu filho, ele está transitando entre o nível de autismo 1 e 2 e principalmente em filas de mercado, eu passo por isso, quase que sempre. Sim. As pessoas já olham assim: "O que que vocês estão fazendo aqui nessa fila de atendimento preferencial?". Então a gente tem que andar sempre identificando a criança com um simbolozinho, algo que identifique. É uma deficiência que não se vê, porque ela acontece no cérebro da criança, né, do ser humano. Sim, sim. Hoje em dia as pessoas têm muito isso de caracterizar a deficiência, né? Ah, mas ele é autista, nem tem cara de autista, como se Exatamente. o autismo tivesse uma cara, uma característica. Então, hoje a nossa luta é para trazer a igualdade. Por isso que teve, né, essa inclusão do autista na lei, para equiparar os direitos. Eles também são merecedores desses direitos. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira pergunta é: quais são os direitos das crianças autistas? Como eu falei para vocês, graças a Deus são muitos direitos, né, mas a gente pode começar com o básico. Por exemplo, por serem pessoas com deficiência, eles têm prioridade nos atendimentos, seja em rede pública, em rede particular, até mesmo, em processos judiciais. Então existe uma grande diferença quando você vê uma fila de atendimento preferencial e uma fila de atendimento prioritário. Isso. O atendimento do autista é uma lei que ela foi sancionada em 2023, o atendimento é prioritário, ou seja, não se espera. Até pela condição neurológica daquela criança,
ela muitas vezes não consegue esperar tanto tempo. E a questão da fila preferencial é aquela que aborda os idosos, pessoas com obesidade ou com algum problema, né, realmente de deficiência, mas que elas podem até aguardar mais um pouquinho. Então eles vão por ordem de preferência, né, de acordo com a necessidade daquele ser humano que entrou na fila. O atendimento prioritário não, ele passa por cima do atendimento preferencial. O atendimento ele deve ser imediato. E sempre que, vocês passarem por uma situação dessas, é necessário sinalizar, informar aquela pessoa que está organizando essa fila, seja onde for, porque muitas pessoas ainda não conhecem, esse direito, até por ser uma lei nova, né. Nós estamos em 2025, é uma lei que tem de 2 anos para cá, e a gente precisa dar vida a essa lei e colocar em prática. Então, assim, esse é um dos direitos que eu considero, assim, essenciais, né. Tem também a questão do estacionamento. Tem pessoas que entendem que a pessoa é autista, ela anda, ela não tem limitação física, então ela não faz jus, ela não merece aquele estacionamento exclusivo, né. E Uhum. aí, o autista ele tem sim esse direito, tá. E, o site ele é da prefeitura, você procura lá, acho que é SMS Carioca, Uhum. você procura lá, pela própria internet você consegue fazer o pedido desse cartão, e aí você procura o local mais próximo da sua residência apenas para retirar esse cartão e tá utilizando no veículo, tá bom? Nós temos mais direitos, vamos ver o que a gente pode falar. Eu acredito que poderia ser falado sobre o BPC, Sim. né. Já? É uma dúvida que acontece bastante, muitas pessoas confundem com aposentadoria, né. É como se: "Ah, eu aposentei o meu filho", a gente vê muito isso na internet. Ele não E precisa nem mais trabalhar, eu, porque ele né tem um exatamente. saláriozinho dele lá, e não é bem Como eu assim. consegui a minha aposentadoria do meu filho, e não é exatamente isso que acontece. É verdade. Porque o LOAS, né, ele é um benefício de prestação continuada. Muitas pessoas confundem com aposentadoria. "Ah, eu aposentei meu filho, eu tenho LOAS". Tem que ter um pouco de cuidado, porque o LOAS ele tem alguns requisitos para que você tenha, direito e acesso a esse benefício. Primeiro, por ser um benefício, ele é direcionado a um grupo familiar que ele tem um comprometimento na renda. Então existe essa vulnerabilidade, né, se você é uma pessoa que já é estabilizada, que não tem questões financeiras, o seu filho ele não vai ter direito a esse benefício. E outra, ele pode ser cancelado ou suspenso a qualquer momento. Nossa. Então, se você, tem alguns embora existam os requisitos legais, Sim. mas no caso, vamos supor que você não atenda esses requisitos, pelo menos de renda, mas você tem gastos com essa criança, como fraldas, alimentação especial, gastos com psicólogo, né, você paga lá particular, neurologista, Medicação. psiquiatra, medicamentos. É importante que você sempre obtenha recibos no CPF do próprio representante mesmo legal, para que isso possa ser deduzido no momento em que você for pedir o seu benefício, tá. Se você conseguir, esse benefício, como eu falei, você pode a qualquer momento perder essa condição e perder o benefício. Mas, também tem uma outra questão que é quando você dá a entrada no benefício e ele é indeferido, você não consegue. E aí vem aquela frustração: "Poxa, eu estou precisando desse benefício Aconteceu e eu comigo. não consegui". Não se desesperem, por ser um benefício, a qualquer tempo você pode retomar e refazer esse pedido. Basta que hajam algumas mudanças. Por exemplo, o meu gasto com medicamento aumentou, Uhum. eh Terapias. terapias, eu pago o plano de saúde, então tudo isso deve ser apresentado quando você dá a entrada no pedido, para que seja deduzido do valor que você já recebe. E aí muitas das vezes você acaba que entra nesse requisito, pelo menos de renda, para que você obtenha o benefício. Pessoas que têm Bolsa Família também podem dar entrada no LOAS. Agora assim, quem é MEI, por exemplo, o governo ele já considera que por a pessoa ser, um empreendedor, digamos assim, ele já gera sua renda. Uhum. Então também é uma questão que precisa ser comprovada no momento, no ato do pedido, para que você saiba se realmente você se enquadra,
Dentro dos dentro parâmetros. desses parâmetros. Isso é Tem muito desculpa. nada. Isso é muito real, porque as pessoas que estão do lado de fora não têm noção do gasto de quem está do lado de dentro. Sim, Então, eu tenho uma família onde eu tenho um pai de carteira assinada e uma mãe de carteira assinada, ganho um salário mínimo, vai somar renda. Mas só a compra de mercado para aquela criança que tem uma seletividade alimentar, ou que é o caso do meu filho, ele tomava risperidona, ou seja, compulsão alimentar. Então, é um gasto muito grande. Você gasta com alimentação, você gasta com fruta, você gasta com, né, alimentação do dia a dia, arroz, feijão. E muitas das vezes aquilo que nós ganhamos, né, não supre aquilo que a gente gasta. Então, é um direito deles também terem esse BPC para ter uma qualidade de vida melhor? sim. Você acha que isso seria válido? Porque tem muito pai e muita mãe que nos assiste, que tem carteira assinada, né? Ganha um salário mínimo, às vezes um pouco mais, porém, os gastos com terapia. Nós vamos falar agora sobre plano de saúde, né? A gente vai ver que eles estão exigindo agora uma coparticipação, então você paga o plano, mas paga a consulta. Vamos supor, se você tem R$ 60 de coparticipação e a criança tem 5, 6 terapias para fazer, vai somando isso no salário, não bate. Então, essas famílias conseguem o BPC também ou não? Então, existem esses critérios, né. Inclusive, a questão do grupo familiar, ela também é importante, que haja essa observação, né. Para você poder dar entrada no benefício, você primeiro tem que fazer o cadastro da sua família no CadÚnico. Sim. Esse é o primeiro passo. E aí o grupo familiar do CadÚnico, ele não vai ser considerado o mesmo grupo familiar quando você dá entrada no LOAS. Por exemplo, eu moro com meu tio, com o meu padrinho, isso vai se enquadrar quando você for cadastrar o CadÚnico, ali naquele grupo familiar do CadÚnico. Uhum. Quando isso for apresentado ao INSS, esse grupo ele é reduzido. Também tem muita gente que acha: "Ah, mora muita gente na minha casa, eu não vou conseguir pedir o LOAS". Não, não é assim. Para o INSS é considerado grupo familiar o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta e os filhos. Ponto. Se tiver, cunhado, tio morando junto, que às vezes acontece muito, né, da Sim, família, sim. né, morar todo mundo junto, já nem quer dar entrada no pedido achando que não vai conseguir. Então isso também é um ponto positivo a ser considerado, Uma tá bom? informação muito importante. Isso, porque como ele não tem uma data só para poder fazer, então se ele for indeferido, você pode recorrer a qualquer instância? De qualquer mo em qualquer momento? Se for indeferido, você tem administrativamente como ainda recorrer e demonstrar o quão importante a O concessão ben desse Entendi. benefício e juntar mais alguma coisa ali e tal. Provar os seus gastos. En Se não houver resposta positiva, realmente aí tem que buscar aí o poder judiciário com todas as provas possíveis para você primeiro se enquadrar nessa questão de renda, né, demonstrar que há um prejuízo de renda na família e que esse benefício ele vai poder ajudar até, de repente, paga uma escola, pagar um plano de saúde para essa criança, né, até porque o SUS, para conseguir um atendimento para autistas, que é aquele atendimento multidisciplinar, você tem fila de esperas aí de mais de 2 Eu já anos. tentei com sim. meu filho. Então, esse é o caminho, entendeu? O caminho que eu indico é: sempre tente dar entrada no pedido do LOAS, mas comprovando o máximo de gastos possíveis que comprometam a renda da família. En E às vezes também a pessoa pensa: o meu filho já é menor aprendiz, ou eu sou mãe, eu faço um estágio remunerado, eu não vou ter direito a fazer esse pedido. Também isso não entra ali no comprometimento da renda familiar. Ótimo, muito bom. E aí a pessoa que já tem, conseguiu LOAS, o que ela precisa ter ciência para não ser cortado? Porque como você falou, ele pode ser cortado de uma hora para outra, ou seja, ela precisa estar atenta exatamente do que pode correr o risco dessa criança perder esse benefício e vai fazer uma falta muito grande. Quais são os sinais, assim, que ela precisa realmente estar atenta? É conta bancária, movimentação? É um cartão de crédito? Tudo isso que você falou, está hiper informada. Só isso. É evitar, né? Evitar Entendi. grandes movimentações bancárias, mas é uma questão que não há muito o que se falar sobre isso, né? Ou você tem direito ou você não tem direito. Se você ultrapassar o limite de renda, ele vai ser cancelado ou Cancelado. suspenso até que você consiga resolver essa questão. Aí a gente já entra num mérito de
que a gente nem pode falar muito, né, tipo de honestidade. Eu tenho direito, eu tenho direito. Sim. Eu tenho que Tá na estar lei, tá na lei. enquadrado, gente, né, até como cristãs a gente tem que estar nesse sentido. Sim, Aí eu não tenho direito, se Isso. eles vierem fiscalizarem e eu não estiver no direito, em algum momento eu vou ser cortado. Tem que estar ciente. Não pode também se arrumar emprego de carteira assinada, esse benefício ele não vai ser cancelado, ele fica ali suspenso, e aí se você vier a perder o seu emprego, sair do emprego, você consegue fazer o pedido para retomar o BPC, sem ter que começar aquele procedimento todo do zero de novo. Ah, isso é muito É um importante. auxílio, né, o benefício é aquele auxílio provisório, não é aposentadoria como todos pensam. Uma mesada que todo mês tá lá para o seu filho. Não, é o que o governo pode dar para auxiliar você a não É um ficar num estado auxílio. de miserabilidade. Porque tem muito isso, né, as pessoas burlam muito o sistema para ter sempre um dinheiro fácil. E quando na verdade isso é muito sério, gente, porque tem muitas famílias que precisam. exato. Quando eu falei da Odara, que ela iria vir sobre os direitos, eu recebi em menos de 3 horas, 3 ligações de famílias me pedindo ajuda. Porque, eu não tenho condições para ajudar o meu filho, isso é muito triste. Eu tenho um Sim. amigo que ele me chamou para conversar, ele paga o plano de saúde, que nós vamos falar sobre esse plano, que eu estou muito ansiosa para falar sobre esse plano, e coisas, né, no coração. E ele falou: "Camila, eu não tenho condições de ajudar mais meu filho". Primeiro Nossa. porque o SUS não dá não tem políticas públicas, não tem, né, um sistema que funcione de fato, né. E segundo porque é muito caro uma terapia particular, né. Então o BPC para ele seria uma ótima alternativa, É. né. Diferente das pessoas que podem pagar um plano de saúde, podem pagar terapias melhores e não precisam desse direito, isso é muito importante falar. É um direito do seu filho? É, mas você também tem que colocar igual você falou, nós somos cristãos, né, até uma pessoa que tenha ética e Sim, moral, né, vai poder averiguar: "Poxa, e será que realmente eu preciso desse benefício? Eu posso dar a vez àquela pessoa que realmente precisa". É, e tem pessoas que têm mais de um filho autista, então Sim. cada filho tem direito ao seu BPC. Tem pessoas que falam: "Ah, eu só posso ter um BPC Ah, isso dentro é do muito meu grupo importante. familiar". Não, cada ser humano ele é único. Então é possível também dar entrada no pedido tendo mais de um BPC dentro do grupo familiar. Ah, isso é muito interessante, porque não sabia, né, eu dessa também não informação. sabia. Para Achei que era cada parecido filho com Bolsa Família, se você Não, tem tantos, vai juntar assim, e vai dando uma reduzida, isso é importante, porque assim, realmente, cada criança ela vai ter um gasto separado. por são isso é Então importante. amplo, É né. muito importante você às vezes as pessoas, até por falta de informação mesmo, ligam lá para o 135, quero dar entrada no LOAS, 135. agenda tudo, só leva um laudo, provavelmente vai ser negado. Ah, Então se você comprovar: sim, "Olha aqui, eu gasto isso aqui de medicamento, eu De gasto isso aqui de fralda, eu mercado. gasto isso aqui de alimentação, eu levo no psiquiatra do particular, porque no público eu não estou Não tem conseguindo. Tem vaga. todos os recibos aqui", eles vão pegar todo o valor que é a sua renda e vão descontando até que consiga alcançar o requisito ali para poder ter a concessão do benefício. exatamente. É que nós estamos falando de crianças que já têm laudo. Por isso que é importante quando é sinalizado os sinais, investigar, porque só o laudo acaba dando esse direito para essa criança, né. A gente fala dos sinais, falamos dos sinais no episódio anterior, mas exatamente para que ele tenha esse direito ele não vem só com achismo: "Ai, eu acho que meu filho tem", não, ele realmente ele precisa ter o laudo ali, não para como se fala? Não para colocar um rótulo nele, mas para realmente ele receber os direitos que ele tem, né. Ô Dara, me explica um pouquinho como a defensoria pública ela pode ser útil para essas crianças, para essa família que precisa de suporte. Aí é uma família que talvez não tenha uma renda ou até tenha uma renda, né, que como a Camila falou, dos pais que trabalham de carteira assinada, mas ainda assim precisa de um suporte. Como a defensoria pública pode ser útil? Em tudo. Que bom. São os melhores profissionais, na minha opinião. Então, assim, se você acha que talvez, porque pode demorar um pouco para eles me atenderem, porque o processo pode estar demorando um pouco, é porque a demanda é muito grande, mas são, assim, os Felizmente. melhores profissionais da área. Eu dei, acho que em 2023, uma entrevista para o RJTV, inclusive porque participei de uma ação civil pública com a defensoria, até na época foi um plano de saúde que fez um cancelamento em massa para os Nossa, autistas, então, a defensoria pública ela é primordial. Se você se enquadrar também nessa questão de renda, às vezes você acha que não se enquadra,
Mas aí você chega lá, você conta toda a sua história, toda a sua situação, e aí você acha que não se enquadra, porque eu ganho 6.000, 7.000. Às vezes você se enquadra ganhando esse valor. Então é importante, se você não tem condições de pagar um advogado particular, buscar sim o auxílio da defensoria. O telefone é 129, mas também tem aplicativo, você coloca lá, Defensoria Pública Rio de Janeiro, e você também consegue atendimento pelo WhatsApp, por e-mail. Hoje em dia está tudo Olha, bem facilitado, graças a para Deus. qualquer questão, até de urgência. Parece que só estão escondidas informações, mas elas estão aí. É só Existem. pesquisar. E falando sobre plano de saúde, né, Sim. você, como você falou, você, né, deu essa entrevista sobre o cancelamento em massa, e eu queria muito conversar com você sobre isso também, que é um assunto muito importante. Atualmente, gente, o que que está acontecendo? Os planos de saúde estão dificultando o acesso às Sim. terapias às crianças que precisam dela, né. Eu tive um caso onde o meu filho, ele precisou de uma agora coparticipação, e os planos não estão mais cobrindo, não só comigo, mas com pais que eu conheço, os planos estão dificultando. E se você tem um filho que descobriu o diagnóstico tardio, os planos estão perguntando se a criança ela tem alguma comorbidade, se a criança ela é especial, e o tratamento é completamente diferente. O que que a lei, Godara, pode me assegurar quanto a isso? Estamos falando sobre, os direitos dos autistas, né. No plano de saúde, quais são os direitos? Então, a porta de entrada que o seu filho tenha o laudo, né. Sim. E nunca, mas nunca, em hipótese alguma, omitir informações ao buscar a contratação de um plano de saúde. Tem muitos pais que têm receio, né, Medo do de plano não ser aceitar aquela rejeitado. criança, e aí não informa a situação daquela criança, até às vezes mesmo sem laudo. Então a qualquer momento você aí já pode perder o seu plano e responder por fraude. Esse é Nossa. o Isso primeiro é muito passo. sério. E nenhum plano de saúde, ele pode negar a contratação pela condição da criança ou da pessoa ter algum tipo de deficiência. Isso precisa ser denunciado, tá? A Agência Nacional de Saúde está aí para isso, para fiscalizar. E também temos outros órgãos, como o Direito do Consumidor. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma gama de informações, de locais para poder estar buscando esse auxílio, tá? E até mesmo um advogado ou a defensoria, caso aconteça. Sim, hoje em dia está sendo muito comum, né, os planos de saúde, eles alegam gastos muito grandes, né, entre uma criança atípica e uma criança típica, né. Dizem que a criança típica ela tem um gasto maior por precisar desse suporte, né. A gente sabe que o autismo ele tem vários níveis, e cada nível e cada criança precisa de um suporte diferente. Sim. Às vezes você tem uma criança nível 2 que precisa de uma fono e o nível um que precisa de um psicomotricista, né. Vamos supor, você tem um filho e é negado. Qual é o primeiro passo que eu preciso fazer? Quando você busca, o plano de saúde para pedir as terapias, primeiro você tem que ficar ciente que a ANS, ela dá um prazo para esse plano responder, se atende às terapias, quais as terapias que ele oferece, que ele oferta e o principal, o artigo 15 da Lei Brasileira de Inclusão, ele determina que todo o tratamento da pessoa com deficiência, seja saúde, seja estudo, seja trabalho, ele tem que ser perto de casa. Então existe um prazo de até 10 dias úteis para que haja uma resposta do plano de saúde para essas terapias. Hoje em dia, até que os planos estão começando a se adaptar, Uhum. a aumentar a rede credenciada, mas há uns 3 anos atrás era bem difícil, porque o que eles tinham era te coloca com um psicólogo no centro da cidade meio-dia e no mesmo dia, 2 horas da tarde, você tem que estar na Tijuca para fazer uma terapia ocupacional com seu filho e você trabalha Humanamente e impossível. Sim. mora no Recreio. Como faz? Humanamente impossível. Então Sim. hoje os planos, eu creio que eles estão, meio que melhorando, se adaptando, né, às demandas e criando também já aquelas clínicas que já ofertam já todas as terapias e tal. Mas caso não haja em 10 dias úteis uma resposta, isso é considerado uma negativa. Eles estão Nossa. negando o acesso e aí faz-se necessário primeiro, buscar a Agência Nacional de Saúde, né, você abre uma reclamação e aguarda o retorno deles. Caso continue ainda uma resposta negativa, buscar o apoio do Poder Judiciário.
e aí certamente conseguirá as terapias. Ótimo. Entendi. E tem alguma coisa que eles possam fazer um exemplo, todo como você falou sobre os atendimentos próximo da casa do paciente, caso não tenha ali, ele tem como recorrer a algum desconto ou alguma parcela que o plano ele ajude ele numa clínica particular? Alguma coisa do tipo assim ou não? Através do poder judiciário. Ah, A não ser que entendi. tem que ver cada contrato, né, se o contrato permitir reembolso, e aí caso os responsáveis consigam próximo à residência um valor bom, um reembolso considerável, talvez valha a pena também. Aí depende de cada caso, mas geralmente é a busca do poder judiciário ainda. O que a Sim. gente não quer é isso, né, É. mas eu creio que as coisas aos poucos estão evoluindo. Estão, o Uhum. autismo ele está cada vez mais presente, né, nas escolas, nas igrejas, e a mãe atípica ela tem uma força muito grande, não Isso é é um plano verdade. que faz a gente parar. Quantas vezes a gente corria atrás de terapia e é com luta, a gente só vence batalha lutando. É Seja verdade. pelo poder judiciário, a gente, né, vai para os nossos meios cabíveis, mas sem desistir do melhor para o nosso filho. É, aqui a nossa intenção realmente é compartilhar essas informações, porque assim, a gente sabe que por mais que elas estejam aí, muitas coisas ainda estão soltas, né? E como a Camila falou, eles estão ganhando espaço e a gente também precisa moldar a sociedade para conseguir atendê-los, né, de alguma forma. É, gente, e o lugar deles é o lugar que já está preparado, eles têm esse direito, né? Então você que tem um filho atípico, busque a ajuda que você, né, acha que é necessário para o seu filho, busque um advogado, não desista dos direitos do seu filho. Ele tem direito, a gente, né, tem Exatamente. muitos assuntos, são muitos direitos, né, mas principalmente na escola, o seu filho, ele pelo plano tem direito, né, a uma gente de apoio que a gente chama, né? Sim, E isso também é algo que seria muito legal ser falado. O seu filho ele tem direito à prioridade, que é diferente de preferência, isso também é muito importante. Direito à meia entrada, eles têm direito. A gente só precisa estar a par desses direitos para lutar pelos nossos filhos e por aquilo que eles têm direito de ter na é sociedade. verdade. Falamos agora do plano de saúde, vamos falar um pouquinho dos lazeres, né? Porque Ah, a assim, parte boa, né? É um assunto mais. fala pra mim, Odara, o que realmente é seguro? Essas crianças têm direito à entrada livre, paga meia entrada, ou a criança tem direito à entrada gratuita e o acompanhante paga? Deixa a gente por dentro desse assunto. É, a legislação, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei Berenice-Piana, eles asseguram uma série de direitos para essas pessoas. Então, assim, eh, via de regra, é 50%, né, meia entrada para o autista e para o acompanhante. Mas, geralmente, quando você procura esses locais, o que eles fazem? Deixam já o autista já Nem paga. nem paga. Já passa direto, isso é verdade. Ai, que É. ótimo! Pelo É menos isso. muito interessante. Eu passei por isso até como advogada, achei incrível. Eu fiquei: "Gente, eu É sou bem advogada, legal. que mundo eu estou?" Porque, você acaba de descobrir um É porque é diagnóstico, muita informação são e pra você muitas ter uma noção, informações. a LBI foi que em 2015. 15. Tá tudo muito É tudo recente. muito, muito recente. O autismo ele foi considerado deficiência em 2012. Pouquíssimo tempo atrás, então é muita informação que ainda é desconhecida pelas pessoas. Eu não sabia que a criança que ela é autista, o acompanhante, quando você vai comprar uma passagem aérea, tem 80% de desconto. Ai, gente, que perfeito. Aí É, você vê que realmente os direitos deles estão sendo inseridos e eles também, é, Estão né. garantindo o lugar deles na Isso é sociedade. muito bom. E é muito bom ver a lei aí também entrando a favor deles. é. Odara, fala pra gente um pouquinho sobre as leis na escola. A questão escolar, né. Sim. Então, primeiro, não pode haver negativa de matrícula Muito para o importante. autista sob hipótese alguma. Geralmente as escolas costumam informar: "Ah, mas já tem 2 autistas na turma, por lei eu não posso incluir". Isso Pode. não existe, tá. Qualquer prática que afetar o autista é considerado como crime, com pena de reclusão e multa, tá. E o autista ele precisa de um acompanhamento ali especializado. Ele tem um tempo maior para realizar as avaliações, as provas, né, de repente aquela criança em um dia só, ela não consegue Sim. realizar aquela prova, então por direito, por lei, essa criança tem direito a um tempo maior. Essa criança também, ela tem direito, dependendo do caso, tá, isso precisa constar em laudo,
ela pode precisar de um mediador escolar. Tem algumas escolas que, né, possuem um itinerante, né, que ficam circulando pela escola. Tem a questão do professor de apoio, Uhum. né, que ele também ajuda muito, mas também pode ser que ele necessite de um acompanhante, que é para questão de higiene, Dos cuidados essas questões de comportamentais. cuidados mais, voltados para essa questão, tá. Vai ser muito importante, porque, gente, tem muitas escolas, né, que falam: "Ah, não tem espaço", e não existe, tá? Por lei, eles precisam estar dentro da escola. É um direito garantido por lei, é um direito do seu filho. Exatamente. E em falando de tempo, não só para realizar as provas, né, porque eles passam por uma avaliação diferente. Então, assim, às vezes a prova ela só é só o estopim, mas a gente vai acompanhando ele durante todo o processo. Às vezes o que ele não vai fazer na prova, ele não fez na prova, depois de repentemente ele faz ali no dia a dia uma coisa que você falou: "Não, esse daqui ele não fazia", e daqui a pouco ele está fazendo. E às vezes eles trocam também. Eu lembro o Pedro, filho da Aldara, ele foi meu aluno ano passado, com muito É. prazer. E ele tinha momentos que ele realmente precisava sair da sala para poder realizar as provas. E de um tempo, assim, eu acho que no segundo ou no terceiro bimestre, que ele já estava mais acostumado, já estava com a AT, ele começou a pedir para fazer a prova dentro de sala. Ou seja, ele foi no tempo dele, não obrigamos que ele fizesse a prova ali naquele momento, mas depois ele realmente foi: "Não, eu quero participar, quero estar dentro", e aí ele foi se sentindo inserido, graças a Deus. Tem uma questão também que as escolas ainda têm um pouco de medo do tal do PEI, Sim, é Uhum. o plano, né, de ensino individualizado. Aquilo é Sim. fantástico, você, verifica, né, as condições do seu aluno sim. e aí você precisa adaptar o ensino Estratégias para para naquele PEI. aquele aluno. E assim, eu tenho tido experiências boas com o Pedro Paulo, porque eu já vi até foto do meu filho na prova e ele me mostra, então assim, é incrível. As escolas não precisam ter medo do PEI, o PEI ele é muito Sim, eficiente, e Sim. também assim, as escolas não podem cobrar valor nenhum porque o seu filho é autista, tá. Para autista o valor é maior. Ai, "Ah, tem muito mediador bom. importante. escolar, tem que pagar a parte", não, isso Não, não, aí não. é função da escola. "Ah, tem um passeio escolar, preciso levar alguém para levar seu filho, você tem que pagar um valor à parte", não, não aceite isso. Sim, É uma luta muito grande, mas eu creio também que a informação ela vai chegando também às escolas, aos pais, e aí através de muito diálogo as coisas vão se adaptando, as coisas vão Sim, fluindo. as pessoas vão se acostumando também, né. Conhecimento exatamente, liberta, você vai liberta. aprendendo e Exatamente. você vai ali no diálogo e aí as coisas vão fluindo. Mas se não fluir, procure conselho tutelar, Ministério Público, Secretaria da Educação, tá, da sua cidade, e faça algo, não deixe passar. Exatamente, a Aldara falou sobre o PEI, esse PEI ele é tão importante porque a próxima professora ela já consegue ter noção do que essa criança realmente já consegue fazer, o que ela precisa ser desenvolvido, né. Tive um caso de um aluno nível 3 de suporte, aonde diferente do PEI do Pedro, que tinha as disciplinas ali, o que ele fazia, o que que ele precisava desenvolver, a gente fez uma espécie de disciplina integrada, porque ele precisa desenvolver outras habilidades, e não só como matemática, português, essas disciplinas que nós já conhecemos. O Pedro é um aluno que consegue acompanhar e ele tem esse prazer, assim, quando ele está fazendo, sabe, ele quer ali Ele é fazer, a figura. mas não é a questão de todos, então assim, realmente ele precisa ser individual. O É. Pedro Paulo precisa ter um, o outro fulaninho precisa ter outro, e é muito importante que se o seu filho já está numa escola, vai haver uma transferência, assim como o histórico escolar, peça também, gente, o PEI para poder levar e a outra professora conseguir ter aí noção de qual é o ponto de partida que eu realmente preciso trabalhar com ele. E a família também é uma forma da família também conseguir acompanhar, né, além das É. notas. A gente sabe que as notas são muito importantes, mas o PEI ele traz pra gente exatamente o que que aquela criança está desenvolvendo. É, Outra coisa, os pais têm, o direito de ter o livre acesso ao PEI. Já aconteceu do meu Exatamente. filho, ele estudou numa determinada escola, na época era uma escola pública, e: "Tá sendo construído. Estamos construindo". Não, a mãe, ela tem o direito, a família tem o direito do acesso ao PEI. O que que meu filho já faz? O que que não faz? Quais são Sim. as estratégias? E no final das contas, nós descobrimos que não existia
Pay. Não tem mistério. Eu quero ver, Se cadê? tem. Ah, tá incompleto. Tudo bem, mas eu quero ver o que tá acontecendo com o meu filho. Não Não tinha. tem. Não Não tinha o tinha. Pay. Também é importante, você citou aí as escolas públicas, né? Os autistas, eles têm direito ao agente de educação especial, tá? Ih, muito pano pra manga esse assunto. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no início do ano, a cobrança de conta de luz. Você tem até 65% de desconto na sua conta de luz, de acordo com o que você for utilizando, né? Se Sim. eu utilizar pouco, você tem 65%. Você vai utilizando mais, a sua porcentagem vai reduzindo até zerar. Mas é muito importante. Também aí é uma dica para quem quer economizar um pouco na conta de luz. É um direito, tá? Sim, é bom que aí já vai dando uma diminuída nos gastos, né. Isso que eu ia falar, gente. O autista tem muito benefício, mas Mas porque também do outro lado tem muito gasto. isso é Então, assim, é um verdade. direito que é necessário para essas famílias, para dar uma qualidade de vida para o seu filho. Ah, porque o autista tem direito na passagem aérea, no metrô, vale transporte, porque os gastos são muito grandes. Então, é para É. equiparar mesmo os direitos. E eu queria que esse podcast continuasse assim, para sempre, Sim. até porque É é muito muito bom, bom. gente, tem muita informação, tem muita coisa que eu tô aprendendo aqui também, eu tô Sim, eu caladinha aqui, também. mas eu tô falando: "Meu Deus, sério?".
Ô, Dara, vamos colocar todo mundo na mesma página, porque assim, gente, se ainda ficou algumas dúvidas, a Aldara também está nas redes sociais. Coloque todo mundo na Sim. mesma página até para poder tirar outras informações, outras dúvidas, desculpa. É como eu falei, né, o podcast ele, são muitos direitos, então em um único podcast não dá para falar de tudo, Sim, né. Ela vai voltar, gente, ela vai vai sim. voltar. Tá convidadíssima, Fala viu? Obrigada. para o público aonde te encontrar nas redes sociais. Então, eu tenho a página que ela se chama Autismo_Jus. Sigam Instagram. muito, gente, E sigam muito. exatamente. E é isso, gente. Chegamos ao fim desse episódio que trouxe assim muita informação pra minha vida também. Para mim também. Peguei muita coisa boa que eu com certeza vou colocar adiante. E se você, como a Amanda disse, tem alguma dúvida, a Odara, ela já deixou as redes sociais dela, então você pode entrar em contato. Siga o nosso podcast também para Sim, mais atualizações sobre diversos temas sobre autismo. Mande para aquela mãe que não sabe dos seus direitos ainda, né, para exatamente. que a gente possa equiparar essas crianças, né, esses direitos que já são dela. Sim, lembrando que a Udara ela vai retornar, então já deixa aí nos seus comentários quais perguntas vocês querem que a gente traga para ela, e aí ela vai esclarecer tudo para E vocês. é isso aí, gente. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.